aspiração, né, Karina? Você quer comentar sobre aspiração? Você quer deixar para mim? Vamos falar da aspiração. Então, assim, para alguns profissionais, né, que já estão habituados a atuar com injetáveis, no geral, né, a gente vê, assim, a aspiração como um procedimento que sempre está ali, né? Então, a gente sabe que é aplicar, aspirar e injetar. Quando a gente vai para o setor de vacinação, e isso não é só Brasil, isso é mundo inteiro, os manuais do mundo inteiro explicam que a aspiração não é necessária para vacina, porque os locais de aplicação de vacina não têm anatomicamente vasos que vão colocar em risco a aplicação. Você não vai fazer uma aplicação de uma vacina venosa. Existem microvasos. Quando essa vacina, se ela entrar no microvaso, esse microvaso ele vai estourar, assim como estouram microvasos a qualquer momento no nosso corpo, né? E não há risco da aplicação venosa, né? Então a gente vê aí PNI, SBIN, outros manuais internacionais falando que não é necessário a aspiração. Só que a gente também não lê que é proibido, né? Não é proibido aspirar, né? Então a gente vê muitos ainda estabelecimentos que preconizam a aspiração, né, Bia? Uhum, isso. E aí, aí falando também, principalmente para quem aplica anticoncepcionais, né? Faz aplicação de injeção em farmácia. Nas farmácias, um dos principais medicamentos que a gente aplica é anticoncepcional, que é oleoso. E o local mais usado para aplicação de injetáveis, anticoncepcional, anti-inflamatórios, etc., é a região glútea. E na região glútea, por existir a artéria glútea muito próximo do local da aplicação, as literaturas que ainda falam, que falam de aspiração, elas ainda falam que se tem que aspirar quando se tratar do glúteo. Então, aí a gente também tem que lembrar aqui, se for glúteo, que não é vacina, tá, gente? Outros medicamentos. E aplicação de oleosos e suspensões, como é o caso de, às vezes, um antibiótico, você tem que aspirar. Então, se você quiser manter a sua prática de aspiração, que você faz há anos, não tem problema. Agora, uma coisa que é regra também toda aplicação subcutânea, seja anticoagulante, insulina, vacina, tanto faz. É subcutânea, não precisa aspirar, pessoal. Não tem necessidade de aspirar. A intramuscular é que tem essa situação. Vacina a gente não precisa aspirar. E no caso das medicamentos na região glútea, continua se aspirando. Eu fiz até uma anotação aqui, porque eu estou tentando acompanhar aqui as informações. Quando a gente falou da bolha de ar, né? E eu expliquei para vocês, gente, você está preparando lá a seringa com o frasco e não pode deixar a área para você aplicar a dose certa. Quando você tem uma seringa preenchida, a gente vai estar com elas aqui, né? Com a seringa preenchida, quando ela vem com aquele ar e o fabricante fala que você não precisa tirar o ar, você pode aplicar. Gente, o ar vai matar alguém? Se você aplicar dentro do tecido muscular ou no subcutâneo? Não, ele não vai trazer nenhum dano para o paciente. Mais algum desconforto, mas é o mesmo desconforto que qualquer medicamento, que é um corpo estranho, qualquer vacina, qualquer medicamento, é um corpo estranho, então vai causar esse pequeno desconforto, mas não tem nenhuma gravidade. Você não pode aplicar ar no caso de via endovenosa, mas não é o nosso caso do que a gente está falando aqui. E alguém comentou, eu acho que foi até uma das alunas, é a Cris, que a questão, quando ela não troca a agulha e usa o frasco ampola, né? Ela sente uma resistência maior para atravessar. Mas, gente, isso é pequeno, né? Isso é menos importante do que você aplicar uma dose errada, por exemplo, né? Ou aplicar na via errada. Então, a intramuscular, ela é realmente a preferencial, né? Eu acho que isso pode estar ligado mais até à qualidade da agulha, né? A gente vê aí agulhas que a gente não transfixa borracha e mesmo assim a gente tem uma resistência, né? Então, às vezes, essa resistência que ela está sentindo não é nem porque transfixou, mas às vezes a qualidade da agulha que está sendo utilizada mesmo. Isso, legal. Karina, eu vou voltar na nossa apresentação aqui, porque eu pulei para a gente falar dessa coisa. Higiene de mãos, obrigatório, né? Então, higienizar não é só porque a gente está tendo pandemia da Covid-19, não. Sabiam, pessoal? A recomendação já é de séculos, não sei quantos, mas já se sabia que higienizar as mãos é importante. O profissional de saúde tem que dar bom exemplo. Então, tem que higienizar as mãos antes de preparar a dose da vacina, fazer a aplicação e terminou a injeção, terminou a vacina, tem que higienizar as mãos de novo, né? Super importante. Você falou do tamanho da agulha, né, Karina? Que é de 16 milímetros,
Mas quando você tem que escolher a agulha para usar, que é o caso do SUS ou o caso das seringas que não vem com a agulha que a literatura mais aborda, mais fala para aplicação intramuscular é a de 25 milímetros. Mas a gente encontra no mercado também, aqui no Brasil, separado para comprar na farmácia, nas casas cirúrgicas, as agulhas que são roxinhas, que são aquelas de 20 milímetros, que seria o correspondente a 16 que você tem aí nas suas seringas. Então, aí para criança, né, você pode utilizar essa de 20 e a de 25, então, é a mais utilizada, mais recomendada mesmo. Vamos falar de uma polêmica aqui também, que é a questão da luva. Posso começar e depois você termina? Pode ir. Então, vamos lá. Luva de procedimento. Então, assim, muitos profissionais, eles, às vezes, eles estão de um lado falando, tem que usar luva, que absurdo, não tem... fui tomar uma vacina, a profissional não tinha luva e tal. E outros profissionais já falam, olha, você está aplicando vacina, você não pode usar luva. Então, na verdade, gente, eu vou tentar trazer todas as informações teóricas aqui, inclusive tem um vídeo meu no meu blog sobre isso, imenso, com um monte de informação sobre isso, se quiserem, podem procurar esse material lá. Então, luva de procedimento. É um EPI, um equipamento de proteção individual. O que a NR32 fala? É uma norma regulamentadora de saúde e segurança para os trabalhadores da área de saúde. Ela fala que o EPI, né, luva, EPI deve estar à disposição e em número suficiente de forma que seja garantido o fornecimento e a reposição. Porém, várias referências do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Organização Mundial de Saúde, do CDC americano, estou aqui na minha cola, tá, gente? E o próprio manual do Ministério da Saúde fala, resumidamente, o seguinte, que não se deve utilizar indiscriminadamente luvas, e elas não são indicadas para aplicação de injetáveis ou vacinas pelas vias intramuscular e subcutânea e intradérmica. Eu não falei de endovenosa, ok? Então, seriam essas 3 vias que eu comentei. Porém, essas mesmas referências dizem que as luvas têm que ser usadas quando existe o risco de entrar em contato com o sangue do paciente ou outro fluido biológico potencialmente contaminante, quando a pele do paciente não está íntegra, então, por exemplo, ele tem um eczema, um corte, uma queimadura, uma infecção, e quando a pele do profissional não está íntegra, então, se ele tiver ali alguma descontinuidade, né, uma lesão e uma descontinuidade. Nessas circunstâncias que eu citei agora, tem que ter luva, tem que usar a luva. Então, se a gente olhar a NR32, ela fala que a luva o equipamento de proteção individual tem que estar disponível, e nessas situações aqui tem que se usar a luva. Não é indiscriminadamente e não é irracionalmente, que esse é o maior problema das luvas. Então, luva não substitui lavagem de mão. E é muito comum o profissional achar que por ele estar com luva, ele não precisa lavar as mãos. Ele chega no serviço, lava a mão uma vez, acabou de chegar, coloca luva, faz preparo, aplica, faz preparo, aplica, faz preparo, aplica. Ou seja, ele não troca essas luvas, não joga fora essa luva, não usa uma nova agulha e não está higienizando antes e depois. Então, outra questão das luvas é que elas não oferecem proteção ao acidente percutâneo. Então, aí, se eu usar luva, eu posso me ferir com agulha, com corte? Posso. Ela é de uso único e elas não devem ser usadas em atividades extras. Então, se você acabou de fazer uma vacina e usou luva e vai fazer o registro da vacina no cartão de vacinação ou no sistema, lá no computador, você não deve estar mais de luva, você já tem que ter descartado a luva, higienizado as mãos, para então fazer outras atividades. Então, se usar, essa é a recomendação. E aí, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a questão de usar ou não usar, né? Assim, o Ministério da Saúde, ele não está errado de não fornecer luva e de os profissionais do PNI não usarem luva. Isso é uma recomendação internacional, gente. Quem somos nós para discutir isso? Avalia-se a vantagem e a desvantagem das medidas, incentiva-se a higiene de mãos, e orienta o profissional a isso, né, a quando usar corretamente, sempre higienizar as mãos. E o estabelecimento privado, se ele quiser usar a luva, fornecer isso para o profissional dele, ele pode usar. Não está errado. Ele está errado se o profissional usar de forma inadequada as luvas. Ele tem que lavar a mão antes, tem que descartar a luva depois que atendeu aquele paciente e trocar, colocar uma nova agulha depois que lava a mão de novo, após o atendimento que ele fez. Beleza? Quer complementar, Karina? Então, assim, como a Bia falou, né, usar a luva, né, tem que ser feito de forma correta, né? O que a gente vê por aí é muitas pessoas usando de forma errada, e a luva, quando é usada de forma errada, ela é fonte de contaminação. Então, ela está contaminando muito, né?
Às vezes a gente também vê o paciente questionando, né? Nossa, mas tá tocando no meu filho, vai fazer uma vacina sem luva, como se isso fosse uma proteção para o paciente, né? Tem que me tocar de luva, né? Não entendendo que, na verdade, a luva é um equipamento de proteção individual. O paciente, o vacinador estar usando luva não quer dizer que a mão dele está estéril. Essa luva pode ter passado por vários outros locais, né? Desde a roupa, da geladeira, da caixinha, do móvel ali onde foi pegar o material, e a luva está contaminada, né? Então, o que a gente tem mais visto por aí realmente é essa cultura errada, né? Ah, não tá me pegando sem luva, tá encostando em mim sem luva, né? Ou que a gente tem visto também até nessa época de pandemia, pacientes que vêm até a clínica com luva, máscara, e eles vêm de luva, né? E essa luva, gente, ela tá passando aí por vários locais, entre eles, às vezes, a maquininha do cartão, né? Locais onde outras pessoas estão segurando, e a pessoa, por achar que tá de luva, ela pensa, ah, não preciso lavar a mão, porque eu tô protegido, né? Mas a luva, se usada de forma incorreta, ela aumenta muito aí a contaminação. Então, em vacinação, o que a gente preza é a lavagem de mãos. É a lavagem de mãos que vai ser importante ali para você evitar a contaminação na hora de uma aplicação. Como a Bia falou, posso ter uma caixa de luva ali, né, no meu estabelecimento? Posso. Às vezes eu tô com algum machucado na minha mão, sinto mais confortável utilizando uma luva, não tem problema nenhum, só que você tem que usar da forma correta, né? E ela não vai substituir a lavagem de mãos. Então, o que a gente faz primeiro? Né? Primeiro, a gente vai trabalhar com todo o material que a gente chama de sujo, né? Que a gente sabe que está contaminado. Aí, poxa, agora eu vou trabalhar com material estéreo, que já é a minha vacina ali na rede particular, ela vem dentro, às vezes, de um blisterzinho, né? Então, agora eu vou fazer toda a lavagem da minha mão, porque eu vou trabalhar com material estéreo. Quero pôr luva? Então, eu vou pôr no último momento, não vou ficar passando essa luva em outros locais, vou pôr no último momento, vou aplicar, vou tirar minha luva imediatamente, jogar no lixo, fazer a lavagem de mãos, e aí chamar um outro paciente, porque a gente não pode ficar usando luva aí para pacientes diferentes também. Irracionalmente, né? Indiscriminadamente. E assim, para quem tá grilado, tipo, meu Deus, mas e se sangrar, escorrer o sangue? Eu vou ter contato com o sangue. Se você tiver lesão, aí você tem algum risco. Se o paciente tem uma hepatite B, você pode correr o risco de contrair essa infecção se você tiver uma lesão. Eu falo isso na aula, se pegar 1 litro de sangue cheio de vírus HIV ou hepatite B e colocar na sua mão, deixar ele entornar na sua mão, e se não tiver nenhum ferimento, você não vai contrair essas infecções, né? E aí, assim, se para quem tem esse tipo de preocupação, lembre que o próprio paciente pode colocar o algodão e fazer a pressão, né? Então, naquele caso onde você tem sempre um sangramento, mas o sangramento visível, né, pode acontecer, ele mesmo pode fazer a pressão no local, você orienta, demonstra, mostra para ele se você tiver sem luva.